Agora sim, eu Ok. acho. Aqui está como configurando ainda, mas... Aqui, reunião Zoom. Agora, bom, eu Ok, já vou começar. ok, já estamos no ar. Ok. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite aí no Brasil, boa tarde aqui em Galápagos. Meu nome é Maura Brandão, para você que não me conhece, que está achando estranho, eu já estou dominando aqui o YouTube do Michel, mas é por um bom motivo. A gente vai falar sobre o último lançamento da Sociedade Criacionista Brasileira, que é o livro Inventando a Terra Plana. Vai ser muito legal a gente poder conversar sobre o livro. Inclusive, você não pode perder a oportunidade de, se interessar, correr para o site da SCB para adquirir seu livro, que está com preço promocional. É mais barato que o lanche do Mac, Michelson. É o SCB.org.br, né? É, Tá bem é o baratinho, então. Fast, Fast SCB. Então, vamos começar então falando sobre o livro. Esse livro, né, Michelson, ele foi lançado pela SCB há um tempo atrás e agora, então, ele está sendo relançado. E esse assunto Isso. ele é muito importante porque é muita polêmica, né? Muita mesmo. E a gente não acredita até ver quando as pessoas defendem a Terra plana. Tem uma história engraçada para contar. Eu trabalho aqui no museu e a gente começou um projeto que chama Creation Talk, né? E aí a gente fez um programa com o pastor Eleazar. E eu fiz uma pergunta sobre esse tema com ele já participou várias vezes aqui, né? Seu canal. E aí eu peguei um trechinho e coloquei só o trechinho no Aham. YouTube. E apareceu uma ou duas pessoas com um artigo inteiro com referências bíblicas apoiando a Terra plana. E aí eu falei, até cheguei a postar no meu Instagram, borrei assim o nome. Falei, gente, você só acredita vendo. Mas eu queria começar perguntando para você, então, quem que é o autor do livro, que é o Jeffrey Burton Russell, né, que é o autor desse livro aí. Certo. Deixa eu mostrar aqui, então, as duas capas, né? A primeira edição, essa aqui, de 1999, ele foi publicado numa parceria entre a Sociedade Criacionista Brasileira e a Unisa, que é a Universidade de Santo Amaro, né? O tradutor de ambos, né, foi o Dr. Rui Carlos de Camargo Vieira, que é o ex-presidente e fundador da Sociedade Criacionista Brasileira. E esse aqui, então, é a versão novíssima aí, né, recém reimpressa, papel couché, tá muito bonito mesmo aqui, Tá né? bonito. Tá muito, muito bonito, né? Bem Uau. ilustrado. Eu tive o privilégio de fazer a capa, inclusive, essa nova capa aqui, né? Inventando a Terra Plana, Colombo e os historiadores modernos. Agora, quem é o autor? Jeffrey Burton Russell. Deixa eu ler para vocês aqui a biografia do homem, para vocês perceberem que realmente o autor tem gabarito, né, para tratar daquilo que tratou aqui nesse livro. É um historiador. Jeffrey Burton Russell é professor de História na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara. Deve ser aposentado já nessas alturas. Tem sido eficiente colaborador de várias obras no campo da história, dentre as quais o Handbook of World History e The Transformation of Western World. Já escreveu 15 livros e tem publicado artigos em periódicos de nível reconhecido, como, por exemplo, History Today e Christianity Today. Então, realmente, né, um autor, um acadêmico, né, alguém que, inclusive, Maura, um dos pontos assim um dos vários pontos altos dessa obra aqui, né, são justamente as referências bibliográficas que o Jeffrey ele coloca aqui no fim de cada capítulo. Ele pesquisou a coisa realmente de forma muito ampla. Portanto, já dá para perceber que é um livro que vale muito a pena ser lido, você tem em sua biblioteca, né? Não é só por questão aí dessa polêmica envolvendo terraplanismo, terra esférica, né? Inclusive para aqueles que tiverem interesse depois em conhecer o assunto de uma perspectiva assim, um pouco mais técnica, no meu canal eu tenho mais de 20 vídeos já com estudos, com análises desse assunto sob várias perspectivas. Perspectiva astronômica, cosmológica, geográfica, histórica. Então, esta live aqui não tem o objetivo de debater esse assunto, né? Nós queremos apenas apresentar um material que extrapola essa discussão, porque é um conteúdo histórico muito rico. E o propósito aqui do Jeffrey não é
necessariamente provar que a Terra é esférica, né? Ele quer mostrar algo muito mais sério, na verdade, que é uma tentativa de sabotagem do pensamento criacionista e eu diria, usando assim uma expressão moderna, né, que ele tenta desfazer aqui uma baita de uma fake news. Essa é a verdade. E o livro ele tem um subtítulo, né? Colombo e os historiadores modernos. Por que esse subtítulo? É bem legal isso aí, né? Porque o Geoffrey ele revisita a história ali das navegações, né? De Cristóvão Colombo e ele ajuda a desfazer então esse mito. Que mito? Você deve se lembrar, né, Maura, na escola, quando você era pequena, né? Quando você era. Que hoje você tem. Pouquíssimo tempo atrás. Então, pouquíssimo tempo atrás eu também, né? Então, a gente lembra que na escola, frequentemente os professores falavam assim: olha, os navegadores tinham medo de zarpar com suas caravelas, né? Porque se chegasse até a borda da Terra, eles caíam no abismo. Lembra disso? Porque havia a ideia de que, então, todo mundo naquele tempo cria que a Terra era plana e havia esse medo. Então, em 1492, quando Colombo ele inicia então a sua jornada, né? Dizem alguns, infelizmente são pessoas que acabam divulgando, né, o telefone sem fio, né, ou propagandeando as fake news, né? Dizem alguns que Colombo também tinha esse receio de cair na borda da Terra, da tal da Terra disco, da tal da Terra plana, né? Aqui na página 27, o Geoffrey ele registrou o seguinte, olha só. Nenhuma das primeiras fontes, incluindo o próprio diário de Cristóvão Colombo, o próprio diário dele, da navegação ali, né? Publicado por Las Casas, e o resumo feito por Fernando Colombo, filho do Cristóvão, portanto, publicado na sua História do Almirante, nenhuma delas levantou qualquer questão a respeito da redondez da Terra. Da mesma forma, também os relatos de Cabot, pai e filho, ou outros exploradores que antecederam a viagem de circunnavegação de Fernão de Magalhães, essa sim, então, uma viagem que realmente provou, né, a circunferência da Terra. Então, nenhum desses historiadores, nenhum desses parentes de Colombo, nem o diário dele, nada disso tratava do assunto da forma da Terra, porque era um assunto estabelecido já naquele tempo, né? Ali por 1400, 1500. A discussão com os reis lá da Espanha, né, Isabel e Fernando, foi com respeito à distância, porque eles conheciam já a distância para as chamadas Índias, né, ocidentais, mas dando a volta pelo outro lado, uma vez que eles ignoravam a existência de um outro continente no meio do caminho, eles pensavam que poderia demorar muito tempo, o percurso seria muito longo e a comida acabaria, a água estragaria e eles acabariam perdendo todo o investimento, né? As caravelas iriam acabar se perdendo pelo oceano. Então, que fique bem claro, a preocupação não era com a forma da Terra, mas com a distância a ser percorrida. Prova disso, como diz aqui o Geoffrey, é que os diários daquele tempo, né, os registros históricos daquele tempo, nada trazem com respeito ao formato da Terra. O assunto era já conhecido. As pessoas mais cultas naquela época, claro que sempre houve aqueles desinformados, até hoje tem gente que acha que o homem não foi à Lua, até hoje tem gente que acha que a Terra é plana, né? Então naquele tempo sempre. Não era diferente, naquele tempo não era diferente. Muita gente, talvez ali do povo mesmo, tinha suas ideias, né, imaginárias, mas entre os navegadores, entre os mais esclarecidos, entre aqueles que lidavam, né, com geografia, enfim, não havia nenhuma dúvida de que a Terra realmente fosse esférica ou esferoide, né? Mas, Michelson, então, se lá no século XVI, que seria um período que relativamente a gente não tinha tanto conhecimento científico como existe hoje, as pessoas já tinham ideia que a Terra não era plana, que ela era esférica, né? Até porque tinha muito conhecimento de astronomia também, mesmo sem os equipamentos que existem hoje. Sim. Mas quando que teve início, então, essa história de que Terra é plana? Interessante, né? Porque esse mito, né? Essa invenção da Terra plana, que é o nome do livro, né? O título do livro é bem legal, é bem curioso, né? Inventando a Terra plana. Quem que inventou esse negócio, então? Se quando a gente vai à história, rastreia os documentos antigos, né? A gente percebe que durante toda a Idade Média, praticamente, não havia dúvidas, né? Por parte dos mais estudados, esclarecidos, né? Então, rastreando, a gente chega ali a 1870, mais ou menos, quando há aquele anticlericalismo, né? Iluminista, então há um movimento iluminista, uma tentativa de negação de tudo aquilo que era religioso, clerical, né?
É claro que a gente também, estudando a história, sabe que havia muitos desmandos da religião dominante, enfim, né? Havia também um anticatolicismo nos Estados Unidos, e nessa de negar as religiões, ou a religião predominante, né, ali, eles acabaram, como a gente brinca, dizendo assim que ao jogar a água suja da banheira, jogaram o bebê junto, né? Então, acabaram eliminando uma série de conceitos que eram reais, que eram científicos, né? Que eram, inclusive, defendidos pela própria igreja ali, e um desses conceitos era o da Terra esférica, né? Havia também um esforço, e o Burton aqui nesse livro ele fala sobre isso, né? Um esforço de negar conceitos, e aí é o ponto que nos interessa, e por isso que a Sociedade Criacionista Brasileira também apoiou a publicação e a republicação desse livro, porque havia um esforço, Maura, de negar tudo aquilo que tivesse sabor criacionista. Então, o iluminismo, depois o darwinismo, né, no século XIX, vem com essa força querendo negar um passado, e aí o que acontece? Cria-se aquele mito, também é um mito, né, de que tudo que era medieval era obscuro. Idade das Trevas, claro que houve muita coisa ruim, muita coisa objetável, Inquisição e por aí vai, né? Mas nem tudo era assim tão obscuro do ponto de vista do conhecimento, né? Então, com esse anticlericalismo e com esse anticatolicismo ali nos Estados Unidos, há uma negação da religião, e com isso também eles negam alguns aspectos que eles consideravam serem defendidos pela igreja, como, por exemplo, a suposta ideia de que a Terra seria plana. Só que, quando a gente estuda a história, a gente vê que a igreja não pensava desse jeito. Os clérigos esclarecidos não pensavam desse jeito. Nunca houve uma defesa por parte das religiões, nem católica, tampouco protestante. Aliás, os protestantes jamais defenderam uma ideia de terra plana, porque eles nunca negaram a ciência empírica verdadeira. Na verdade, a gente até sabe que a ciência nasce num contexto protestante, né? Isso é assunto para outro dia, para outra live, mas enfim, os protestantes negaram alguns aspectos do que os filósofos gregos ensinaram, que era mais ligado ao paganismo, mas não aquilo que era efetivamente científico, como, por exemplo, a descoberta de Eratóstenes, né? De que, de fato, a Terra ela era um globo, né? Eratóstenes chegou a calcular o raio da Terra com uma precisão tremenda, sem os recursos que temos hoje, né? Foi mais ou menos por aí. Então, vamos voltar um pouquinho, já que essa ideia da Terra plana não é tão antiga assim, ela é relativamente recente, né? Mas você disse que na época do século XVI as navegações já sabiam-se que a Terra era redonda, mas e bem antes, quando não tinham os telescópios para poder ver e ter referencial, aqueles cálculos matemáticos e tal, tem evidências de que na época dos filósofos eles sabiam já que a Terra era esférica? Tem, Mauro. Inclusive, a Igreja Católica, né, medieval, e também os protestantes, eles foram fortemente influenciados por Aristóteles, né? Inclusive, existe um outro mito aí, uma outra fake news que se espalhou, né, em livros didáticos enfim, em outras publicações, de que Galileu Galilei, né, teria se insurgido naquela época contra a Bíblia. Isso é falso. Galileu, ele foi contra uma ideia aristotélica, porque Aristóteles, embora ensinasse que a Terra é esférica, ele tinha uma ideia geocentrista. Ele acreditava que a Terra era uma esfera, mas que em torno dela tudo mais o universo girava, em esferas também, ali concêntricas. Era uma concepção dele, aristotélica, né? Então, Galileu, que nunca se preocupou com esse assunto de Terra esférica ou plana, porque não era o assunto, né? Não era a questão para ser discutida, ele estava trabalhando com o conceito de geocentrismo ou heliocentrismo. Como a Igreja Católica havia abraçado, né, toda a ideia aristotélica de universo, a Igreja Católica, nesse momento, era geocentrista. Então, Galileu, ele vai contra um conceito aristotélico abraçado pela Igreja Católica. Ele nunca foi contra a Bíblia. Ele nunca foi contra qualquer conceito de criação, de criacionismo, entendeu? E esse é um outro mito que deveria ser desfeito nas aulas de história, né? Mas, infelizmente, acaba sendo passado de geração para geração. Então, voltando um pouquinho, né, Aristóteles, ele influencia, sim, os protestantes, influencia os católicos, né? Só que a gente tem também registros de autores bem lá para trás, por exemplo, Dante Alighieri, escreveu a Divina Comédia, né? O Dante, ele viveu de 1265 a 1321, olha só, bem antes
dos navegadores, né? Bem antes de Colombo, né? E ele já falava de uma terra esférica em sua obra-prima, né? A Divina Comédia. Os filósofos escolásticos, né? Entre os quais aquele mais conhecido e famoso, Tomás de Aquino, né? Tomás de Aquino, ele viveu entre 1225 e 1275, então recua um pouquinho mais na história também. E Tomás de Aquino, como bom aristotélico, também defendia uma terra esférica. Então, quando a gente recua no tempo, vai até antes dos navegadores, né? Antes dessa comprovação empírica que foi só possível com Magalhães mesmo, né? Com a sua circunnavegação, percebemos que autores, pensadores, filósofos já tinham sim essa ideia de esfericidade da Terra, uma Terra esférica. Tem um detalhe também, Mauro, que vale a pena mencionar. Depois eu vou mostrar aqui para recapitular uns prezes que eu tenho usado em algumas palestras, né? Por exemplo, o Carlos Magno, né? Carlos Magno, isso aí já vai assim, antes do ano 1000, né? É lá no Império Carolíngio ali. Para representar o poder desses reis cristãos, eles eram pintados como segurando um globo, o orbis, né, que eles chamavam, um globo e uma cruz em cima. Ou seja, ele controla o mundo e o cristianismo governa também a parte, digamos assim, religiosa. Então, veja, bem antes de Alighieri, bem antes de Tomás de Aquino, já havia representações pictóricas, pinturas, representando ali o poder dos reis como segurando o globo da Terra. Então, temos muitas evidências aí. Aqui, no livro, inclusive, tem fotografias, né, dessas pinturas. É bem interessante isso aí. E, gente, não esquece que isso aqui é uma amostra grátis do livro, tá bom? Você precisa garantir o seu. Michel, eu queria aproveitar e dar um oi pro pessoal que está aqui no chat. Tem gente dando boa noite aqui de Campo Grande, Goiôerê, no Paraná, de Toledo, Carapicuíba. Tem uma galera, tá, ó, Colinas, Maranhão, que legal. Tem o pessoal aqui de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Muito bom, gente, vocês todos aqui. Tem pergunta, inclusive, já. Mas eu faço uma pergunta agora ou a Maura, gente como deixa mais para o eu final? prometi aí nas redes sociais, né? Gravei até um vídeo dizendo que a gente ia sortear e vai, né? Vai sortear aqui Também. quatro exemplares do Inventando a Terra Plana. Tem gente dizendo que já quer o livro aqui, viu? Quem sabe você já não pode fazer um sorteio aí com esses nomes aí? Quem sabe a primeira pessoa que mandou uma pergunta, alguma coisa assim. O critério é seu. Ótimo, eu gostei desse critério. Eu tenho aqui, e foi uma das primeiras pessoas que mandou mensagem no chat. Então, vamos sortear o primeiro livro para Laira Santos. Olha que bom, hein? Laira, eu vou fazer um pedido para você, tá? Já que você foi a escolhida aí para receber o primeiro exemplar, escreve para mim no michelson.borges@gmail.com o seu nome, o seu endereço completo, tá bom? E eu vou enviar para sua casa, então, o primeiro dos 4 que vamos sortear essa noite, tá bom? Põe seu nome completo, seu endereço completo e envia para michelson.borges@gmail.com. Parabéns aí pelo livro. Muito bom, vai curtir muito. Eu não tenho ainda, porque como eu moro só um pouquinho longe do Brasil, não deu para chegar. Para você ter ideia, a Maura está a uns 1000 quilômetros da costa do Equador. Então, pensa a distância realmente que ela está alguns milhares de nós aqui, né? Maura, eu tenho saudade de Galápagos, viu? Tive 2 vezes aí. Né? Realmente é um local assim maravilhoso, fantástico, né? Inclusive, tem aqui no meu canal uma entrevista que eu fiz com a Maura. Se você procurar a playlist Galápagos, tem vários vídeos ali sobre Galápagos, da minha passagem por lá. E, inclusive, esse vídeo com uma entrevista ali, a Maura e eu caminhando ali pela ilha, né? Pelas ilhas. Sim, a gente fez um vídeo no Los Remelos também, né? Foi bem legal. Mas vamos voltar aqui para a nossa Terra plana. Você estava falando que Aristóteles influenciou muito o pensamento da Igreja Católica ali, né? Mas sim. Como assim? O que ele dizia? O que ele afirmava? Eu quero ler aqui na página 52 do livro. Eu vou deixar o Jeffrey aqui falar um pouquinho, né? Uma citação aqui que mostra o pensamento de Aristóteles. E é realmente incrível pensar que esse homem pensava isso lá em 276, ele viveu de 276 a 195 a.C. Então pensa bem, né? Antes de Cristo, ele pensava o seguinte, ó.
Aristóteles viu, eu confundi aqui, tá? Essa data aqui é de Erastóstenes, aquele que calculou a esfericidade da Terra. Mas Aristóteles era aquele tempo lá também, né? Antes de Cristo ali, aí um século ou mais até antes de Cristo. Aristóteles viu que as evidências a favor da esfericidade da Terra repousavam na aparência esférica dos céus, né? Abobadado, né? Na limitação de nossa visão sobre o mar devido à curvatura da Terra, no fato de vermos as estrelas de forma diferente, dependendo de nossa latitude. Olha que genial! Você sabia que a estrela polar, por exemplo, só pode ser vista no hemisfério norte e que o Cruzeiro do Sul só pode ser visto no hemisfério sul? Como isso é possível se a Terra fosse plana, né? Veríamos todas as constelações. Não faz sentido. Só que quem fica no norte vê de um jeito, quem fica no sul vê de outro. Aristóteles não tinha como saber disso, mas eu vou falar um outro detalhe. Você já ouviu falar sobre Star Trail? Quando você coloca uma câmera com longo tempo de exposição, paradinha ali, o movimento das estrelas vai riscar o filme. Ou não sei como é que chama agora nessas câmeras digitais, né? Mas, enfim, fica aquela impressão, né, em forma de riscos. Isso é o Star Trail, a trilha das estrelas, né? Se você for para regiões mais altas, como o Polo Norte ou o Polo Sul, e colocar ali a câmera, você vai ver, depois de algumas horas, Star Trails nesse formato assim, ó, circular. Vários concêntricos, né? Porque é o movimento aparente das estrelas na esfera celeste, né? O curioso é que se você posicionar uma câmera dessas lá no Polo Norte, você vê um desenho. Se colocar no Polo Sul, você vê outro desenho. Não tem como explicar isso numa Terra plana, gente, né? Porque só haveria um. Você tem dois, por quê? Justamente porque você tem o eixo, a Terra e dois polos. Então, a configuração celeste é diferente nos dois hemisférios. Claro, Aristóteles não sabia disso, mas já tinha uma noção de que o observador vê estrelas diferentes dependendo da latitude, né? O que mais que Aristóteles já sabia naquele tempo? No movimento perfeito das estrelas, que implica seu deslocamento sobre uma esfera perfeita, ok? Do desaparecimento da vista do casco e do convés dos navios antes dos mastros, no fato de vermos o horizonte mais distante à medida que subimos elevações mais altas, e nos eclipses da Lua, causados pela sombra da Terra esférica. Então, era possível ver na Lua uma projeção de sombra esférica. Por que esse formato, se a Terra fosse algo plano, né? E outra coisa que ele não menciona aqui, né, mas que a gente pode citar aqui só para lembrar, pôr do sol, né? Pôr do sol numa Terra plana seria impossível. A luz sempre estaria aparecendo. Outra coisa também interessante, o tamanho aparente do sol no céu. Você vê que o sol em cima, mais para lá ou lá embaixo, né, ele tem um disco que tem um tamanho aparente igual. Você pode medir isso aí, né? Agora, se o Sol fosse, como pensam os terraplanistas, um astro pequenino, assim como a Lua, né, dentro da atmosfera terrestre, eu sei que a ideia parece absurda, mas é assim que eles pensam, girando aqui em cima, quando se afastasse de nós por ser pequeno, ele ficaria menor, lá longe. E mais, assumiria um formato elíptico, se ele é uma espécie de disco, como dizem alguns, né, sobre nossas cabeças. Mas não, ele se move e o tamanho continua o mesmo. Por quê? Porque ele é enorme, gigantesco, e está muito longe daqui, né? Então, enfim, Aristóteles, tanto tempo atrás, já pensava mais do que muita gente hoje, né, Maura? Não, eu não sei o que dizer, porque depois de tantos argumentos assim, e, Michel, só acho que tem umas coisas que é bom senso, né? Você não precisa Claro. nem ser... saber tudo de física, matemática. Se você tiver aí um raciocínio, né, lógico, um bom senso, você consegue perceber essas, né? E se puder fazer umas viagens de vez em quando, também ajuda muito, né? Sabe, Maura, com certeza. Eu tive o privilégio de entrevistar anos atrás, assim que o Marcos Pontes, que é o nosso ministro da tecnologia hoje, né? Mas é o primeiro astronauta brasileiro, né? Assim que ele voltou do espaço, eu tive o privilégio de ser um dos repórteres que o entrevistou. E, enfim, perguntei uma série de coisas, publiquei isso na revistinha História da Vida, que é uma revista criacionista para as escolas adventistas, né, na América do Sul. E o detalhe, ele foi ao espaço, ele transpôs a atmosfera, ele foi à estação espacial, que alguns dizem que é um balão, é uma ilusão. A NASA só existe para enganar as pessoas. A NASA
É engraçado, né? A NASA existe há milhares de anos, ganhando, ganhando bilhões de dólares todos os anos só para enganar as pessoas, né? Francamente, né? Você já esteve na NASA, né, Mauro? Eu também já estive lá 2 vezes. Impossível. A gente vê como aquilo lá realmente é grandioso, o investimento é tremendo, né? Você pode assistir aos lançamentos de foguetes, tá ali, né? Do Cabo Canaveral, enfim. Sim. Não tem como. Então, teria que chamar o Dr. Marcos Pontes de mentiroso, né? Ele que foi ao espaço, e essas pessoas que talvez nunca se levantem da cadeira, só ficam vendo videozinho na internet, eu vou acreditar nelas ou nele que foi para o espaço, né? Outro autor que eu posso citar aqui é o Amir Klink, né? Eu conversei com a esposa dele uma vez também, eu a entrevistei, e o Amir Klink, ele circunnavegou a Antártida. Veja, para os terraplanistas, a Terra é um disco, né? E a Antártida é a borda desse disco, ou seja, tem sei lá quantos milhares e milhares de quilômetros, né? Essa borda. Mas a gente sabe que, na verdade, a Antártida é um continente ali embaixo, né? Que pode ser circunnavegado em algumas semanas. E foi exatamente isso que o Amir Klink fez com um veleiro, ok? E ele registrou, ele fotografou, ele filmou. Agora, não chegou na borda, né? Não chegou na borda. Estaria navegando até hoje se essa borda fosse o Polo Sul, né? Uhum. Então, é complicado, né? Você chamar de mentirosas, pessoas que de fato fizeram, foram, viram, fotografaram, registraram, e acreditar em pessoas que nunca, talvez, tenham embarcado num avião e feito uma viagem como Sydney-Austrália, né? Ou melhor, Sydney-Santiago, que é um voo impossível numa terra plana, mas perfeitamente possível numa terra esférica. Pois é. Ah, gente, tem umas coisas que não dá para entender. É porque a pessoa quer mesmo, né? Voltemos para o livro, porque, como eu disse, o livro trata de história, né? Na verdade, ele é muito mais amplo. O livro quer mostrar aqui, o Jeffrey, como há um esforço anticriacionista, anticristão, para negar, né, realmente esse caráter lógico, científico do cristianismo. Então, eles tentam derrubar, de toda forma, tudo aquilo que é cristão, medieval, e a gente percebe aqui com as fontes, grandes fontes que ele cita, né? As muitas fontes, que isso é uma falácia tremenda, né? Que tal mais um sorteio? Inclusive, aí, Maura? Vamos fazer eu já tenho aqui mais uma sorteada, mas eu queria... Mostra de novo essa capa aí, Michelson, para o povo ver. Aqui, gente, entra no www.scb.org.br, garante seu livro. Tá mais barato que lanche do Mac, tá bom? Gente, tá promocional lá, né, por esses dias. Por pouco tempo. Preço de lançamento, tá? Repetindo aqui, todo em papel couché, tá? Todo ilustrado, tem um mapa aqui que é tremendo. Eu quero. Você quer? Você vai demorar um pouquinho, né, Maura? SCB, fica a dica, nunca te pedi nada. A Maura merece, olha só, olha que coisa linda aqui, ó. É muito bom. É muito legal. É uma leitura agradável, não é assim, apesar de ser um livro com muitas referências, o autor ser um historiador de peso aí, mas é um texto agradável, né? Foi muito bem traduzido, obviamente, pelo Dr. Rui Vieira, né? Então, sim, claro. Eu diria, não perca a chance de você ter em sua biblioteca. Na verdade, eu tinha esse antigo aqui, eu sempre lamentei o fato de não termos o livro à disposição, porque praticamente é um dos poucos livros que tratam de forma séria esse assunto de terra plana. E agora temos a nova edição à disposição de todo mundo, né? Maravilhoso. E, Michelson, antes de falar o nome da nossa sorteada, eu queria só fazer um merchanzinho muito rápido, porque eu e meu namorado, Vinícius, nós temos um podcast, se chama Origens Podcast. Então, se você curte podcast, procura aí no Spotify, Origens Podcast. E apareceu o ouvinte do podcast aqui, fiquei tão feliz. Opa! Rita, abraço aí para você, sempre nosso ouvinte comenta lá, muito legal. Mas vamos lá para a nossa sorteada, Kátia Cardoso. Deixa eu só registrar aqui que você e o Vinícius têm feito um trabalho maravilhoso aí, viu? Eu falo aqui como um dos membros aí da diretoria da SCB, né? Vocês têm feito um trabalho realmente maravilhoso aí em prol do criacionismo. Deus seja louvado. Obrigada. A nossa missão, né? A nossa missão. Amém. Mas, então, Kátia Cardoso ganhou nosso segundo livro, Michelson. Muito bom, olha aí. Kátia, eu vou te pedir a mesma coisa que eu pedi para... Como chama a primeira? A Laira. A Laira. Kátia, envia um e-mail para mim, michelson.borges@gmail.com, seu nome completo, seu endereço completo, e você vai receber em casa um exemplar aqui do Inventando a Terra Plana, tá bom? Combinado?
michelson.borges@gmail.com. É só um comentário, eu achei interessante aqui, a Rosana Saturnina, ela está dizendo assim, estou indo para o plantão, mas ouvindo no fone de ouvido a live. Muito bom, Rosana. Legal. E se você é uma profissional da saúde, Deus te abençoe e te use nesse momento difícil aí que a gente está vivendo. Exato. Mas é isso aí, a gente tem que aproveitar o tempo, né, para transformar ele em algo útil. Mas, Michelson, vamos então, a gente está meio que quase indo aí para o nosso final. Tem uma última pergunta. Vamos falar aqui do Copérnico. Ele também teve um papel aí Sim. nessa ajuda para desfazer o mito, né, da Terra plana. Eu até postei aqui no meu blog, Maura, o blog criacionismo.com.br, uma resenha do livro, já estou divulgando já, né, antes da nossa live aqui. E aqui no finalzinho eu menciono esse detalhe aqui, é interessante, ó. O próprio Copérnico, só para se localizar no tempo, ele viveu entre 1453 e 1543, né? No prefácio do seu clássico trabalho De Revolutionibus, ele usou Lactâncio para ilustrar, eu já vou falar do Lactâncio daqui a pouquinho, tá? Esse camarada aqui é um nome que aparece na história, para ilustrar como a ignorância dos opositores à ideia da Terra esférica era comparável à dos que insistiam no geocentrismo. Curiosamente, Copérnico não diz que Lactâncio era típico do pensamento medieval. Esse prefácio foi enviado para o Papa a fim de obter a aprovação eclesiástica. Copérnico não atacaria Lactâncio e sua ideia de uma Terra plana se a Igreja estivesse de acordo com esse pensamento. O problema, como já vimos, teve que ver com o geocentrismo aristotélico versus heliocentrismo, e não com o formato da Terra. Veja só, para entender a questão. Esse Lactâncio aí, porque já que os negacionistas do criacionismo, né, os iluministas que queriam chutar aí a religião do caminho, não tinham como apelar para grandes pensadores, filósofos, navegadores, eles tiveram que usar alguns nomes aí para tentar colocar sobre eles a ideia de que a Terra plana era uma coisa difundida naquela época, que é mentira, como já vimos. Então eles usam esse tal de Lactâncio aí, um deles, né, Lactâncio, e o outro é o tal do Cosme Indicopleustes, né, autor do livro Topografia Cristã, que foi escrito em 547. O Lactâncio viveu entre 245 e 325. Esses dois camaradas aí não eram autores reconhecidos. Na verdade, eram até tidos como hereges, para você ter uma ideia, Maura, para ver qual é o grau do... Assim, usaram dois nomes obscuros. O Indicopleustes, inclusive, ele acreditava que a Terra era um retângulo, porque ele pegou um mapa. Olha só, olha a que ponto vai, às vezes, a ignorância humana, né? O Erastóstenes, que já sabia que a Terra é redonda, para representar em forma de mapa, ele planificou a Terra. É o que a gente faz hoje também, não é verdade? Sim, claro. O mapa mundi é uma planificação do globo, ok? Mas todo mundo sabe, eu deveria saber, que a Terra não é assim, daquele jeito. Ela é, né? Você pega aquela planificação e coloca no globo, ele forma ali, tem o formato certinho. Bem, o Erastóstenes, ele produziu um mapa retangular para representar o globo. Só que esse camarada aqui, ele entendeu que assim era de fato a Terra. E ele pegou a Bíblia, Apocalipse, que diz assim, né? Os 4 cantos da Terra. Veja, pegou uma linguagem totalmente metafórica. A gente sabe que 4 cantos é a mesma coisa que 4 ventos, ou a rosa dos ventos, norte, sul, leste, oeste, né? Ali o Apocalipse não está determinando um formato, mas sim direções da Terra. Só que esse camarada aqui, o Indicopleustes, ele entende aquilo como literal e começa a ensinar que a Terra era um retângulo. Não era nem uma pizza, como dizem hoje, né? Para ele era um retângulo. Então, repito, né? Esses iluministas, anticriacionistas, se valem dos escritos de Indicopleustes e de Lactâncio para tentar mostrar que havia autores naquele tempo que defendiam essa ideia. Mas os caras eram obscuros, ninguém sabia deles. Prova de que eles não eram reconhecidos, aí vem o Copérnico, né? Copérnico, ele usa no prefácio do seu livro De Revolutionibus, o Lactâncio como exemplo de obscurantismo. E veja, ele não ia citar esse camarada aí se a igreja concordasse com ele. A igreja naquele tempo ensinava que a Terra é plana. Mentira, porque senão Copérnico ia ser queimado, ou ia ser preso, ou ia ser rasgado, queimado seu livro, né? Porque ele cita um autor que era terraplanista.
Você percebe como, ao juntar os fatos, as peças, do quebra-cabeça, as coisas vão se encaixando e a mentira vai sendo revelada? A mentira foi pregada e espalhada, na verdade, por anticriacionistas que queriam jogar na lama, né? A religião, a Bíblia, o criacionismo, enfim. Uhum. Só quero aqui, Michelson, sortear mais um livro, nosso terceiro aqui, o livro. Tem um rapaz aqui que ele diz que tem 16 anos e quero me preparar para fortalecer ou mudar minhas crenças, sempre bem fundamentadas. O Siloas, com o nome meio russo, não sei o que é. Você foi sorteado o terceiro livro, Siloas. Siloas. Então é o seguinte, o mesmo pedido que eu fiz para as nossas duas amigas que foram sorteadas já. Siloas, manda para mim um e-mail, michelson.borges@gmail.com, com seu endereço completo, e você vai receber em casa, então, o Inventando a Terra Plana. Maura, antes da gente... eu sei que você tem já um compromisso em seguida, né? Uma outra live aí, não sei, uma outra participação aí. Eu quero mostrar aqui para nossos amigos, rapidamente aqui, alguma coisa que eu reservei para... São palestras que eu tenho já em meu canal. Tem no meu canal, inclusive, essa aqui, por exemplo, ó, o Terraplanismo, Ficção ou Realidade. Mas eu quero mostrar aqui... bom, isso aqui eu já falei sobre... essa aqui é a capa original, né, do livro Inventing the Flat Earth. É a primeira edição em inglês, enfim, né? Aqui, inclusive, tem o Colombo aqui com um globo, né, enfim. Aqui está o Dante Alighieri, né, Divina Comédia, que já falava de uma terra esférica. E aqui sim, ó, o que eu queria mostrar, a figura de Carlos Magno, 742 a 814, né? Bem antes aí, claro, né, da Idade Média, já estava ali o nosso amigo Carlos Magno segurando a terra, olha ali embaixo, ó, o globo, né, o orbis, com a cruz ali em cima. Aqui tem uma outra curiosidade interessante, tá? Mais recentemente, bem mais recentemente, já no século XX, inventaram uma tal de Flat Earth Society. Olha aí, a Sociedade da Terra Plana. E quer saber, Maura, a ironia da coisa? O criador da Flat Earth Society é um darwinista, tá? Uau. Deixa eu ver aqui, olha só. A Sociedade Terra Plana é uma organização ativa, atualmente liderada por um homem da Virgínia, chamado Daniel Shenton. Embora Shenton acredite na evolução e no aquecimento global, ele e suas centenas, se não milhares de seguidores, em todo o mundo também acreditam que a Terra é um disco do qual você pode cair. Tá? Então, veja que ironia, né? O presidente da Flat Earth Society, um evolucionista. Parece que, de novo, o que eu percebo, Mauro, é o seguinte, eles querem deturpar o criacionismo, né? Querem jogar sobre nós uma coisa que não tem nada a ver conosco. Criacionistas bem informados nunca foram terraplanistas. E já que nós falamos em século XIX, deixa eu mostrar aqui também, Maura, uma autora do século XIX, tá? Uhum. Lá no século XIX tentaram jogar sobre os criacionistas, sobre a religião, essa ideia de uma terra plana. E a gente aprovou aqui, graças ao Jeffrey Burton Russell, que isso é uma mentira, uma fake news. Mas deixa eu mostrar aqui uma autora do século XIX, então, e o que ela escreveu sobre isso. Ó. Ellen White. Caminho a Cristo, página 44. No incomparável dom de seu Filho, Deus envolveu o mundo inteiro com uma atmosfera de graça tão real como o ar que circunda olha ali, globo. Todos os que escolherem respirar essa atmosfera vivificadora viverão e crescerão, alcançando a estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus. Outra citação aqui interessante, ó, do livro Mensagens Escolhidas. Deus fez o seu sábado para o mundo esférico. E quando o sétimo dia chega para nós neste mundo arredondado, controlado pelo sol que governa o dia e em todos os países e regiões é o tempo de observar o sábado. Então veja, esférico, arredondado, pôr do sol, enfim. E aqui, para fechar, a mesma autora fala de heliocentrismo. A mesma energia criadora que trouxe o mundo à existência exerce-se ainda na manutenção do universo e continuação das operações da natureza. A mão de Deus guia os planetas em sua marcha ordenada através dos céus. Não é por causa de uma força inerente que a Terra, ano após ano, continua seu movimento ao redor do Sol e produz suas bênçãos. Portanto, Maura,
uma autora lá do século XIX, cristã, uma pioneira do criacionismo, inclusive, Ellen White, já ensinava o quê? Que a Terra é um globo, que a Terra é esférica e que a Terra gira ao redor do Sol e não o contrário. Infelizmente, muitas pessoas no nosso tempo hoje acabam negando a boa ciência, acabam negando a história real, acabam negando a Bíblia, e aqueles que leem essa autora, que eu também admiro muito, acabam negando a própria autora Ellen White ao assumirem uma ideia terraplanista. Então, Michelson, eu queria te dar um desafio aqui antes da gente dizer o último sorteado aqui do último livro. Manda Eu lá. quero que você fale em 3 minutos. Olha lá. Você tem esse tempo ainda? Tudo bem. Eu tenho mais 5, tipo assim, na lata. Desses 5, 3 são seus. Então, por que você acha, fizeram essa pergunta aqui, por que você acha que hoje a Terra plana tem sido aceita por tantas pessoas que têm negado aí todos esses argumentos que você falou? Olha, tem vários motivos, né? Eu diria que basicamente 2 coisas. Primeiro, falta de estudo sério da Bíblia. Você falou do pastor Eleazar aí, né? De fato, nós fizemos uma live um tempo atrás em que tratamos de aspectos do hebraico, né? Mostramos ali a palavra raquia no hebraico, que, infelizmente, né, por Jerônimo, foi traduzida na Vulgata como firmamento, mas no original hebraico ela tem mais que ver com expansão ou atmosfera. Então, a tradução para o latim de firmamento acabou criando uma concepção equivocada de que seria uma espécie de abóboda sólida sobre a nossa cabeça e a Terra um disco, uma espécie de queijeira, né? Um disco embaixo, uma tampa ali em cima, né? Isso não vem da Bíblia, né? A Bíblia, na verdade, não trata dessa questão de formato da Terra, embora ela diga em Jó que Deus suspende a Terra sobre o nada, né? Hoje a gente chama de vácuo, isso aí, né? E o outro ponto, Maura, é uma péssima... Você sabe disso, né? Você é professora, mas, infelizmente, de modo geral, a gente tem uma formação científica muito deficitária, né? Hoje em dia. Então, as pessoas não conhecem assim, os rudimentos de astronomia, de geografia, faltam às aulas ou então nem estudam, né? Então, isso aí vai fazer muita falta lá adiante, quando as pessoas se deparam com questões que têm que ver com movimentos celestes, né? Com questões sobre eclipses, sobre... enfim, astronomia, né? Então, essas 2 coisas são assim, bem básicas. E, claro, há muita gente mal intencionada aí nesse meio que acaba dizendo o seguinte, olha, quem não aceita a ideia da Terra plana está indo contra a Bíblia. Isso é uma mentira, né? Uma mentira absurda. Para ser criacionista tem que ser terraplanista. Absurdo Jamais. também. A própria SCB emitiu uma nota um tempo atrás aí repudiando esse tipo de pensamento, né? Eu vejo, na verdade, aí, mais uma vez, aquilo que o Burton denuncia aqui. Só que, no nosso tempo, né, pessoas tentando colar criacionismo no terraplanismo. E eu tenho lutado já há alguns anos tentando descolar esse negócio, porque realmente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Com É o que dá para falar em 3 minutos, Maura. Não, quem sabe. Mas eu repito, tem mais de 20 vídeos no meu canal aí, que quem quiser depois se aprofundar, procura a playlist Terra Plana. Tá lá. Muito bom. E, enfim, por mais que a gente tivesse 1, 2 horas também e ainda mais ter mais e mais assunto, né? Porque é um assunto realmente muito interessante. Mas a nossa última sorteada foi a Deisiane Araújo. Olha aí, Deixa Deisiane, aqui um comentário. Ela disse que eu super indico os seus vídeos para os meus alunos, Michel, são seus vídeos. Legal, obrigado, Deisiane. Meu filho, com 4 anos, entrou numa livraria e se apaixonou pelo livro Terra de Gigantes. Que legal. Obrigado mesmo pelo carinho de vocês, viu? Então, sim, vai com gosto esse aqui para vocês, tá? Deisiane, mesma coisa, tá? Manda seu endereço completo lá no michelson.borges@gmail.com. Vou mandar esse livro aqui com muita satisfação para você e para os outros 3 também. Quem não foi sorteado, não fique triste, tá? Amanhã nós teremos outra live aqui no meu canal com os meus amigos lá, Eleazar Domini, Sérgio Monteiro e Adriano Cecílio. Mais uma live Adventismo Decifrado. E eu vou sortear mais 2 Inventando a Terra Plana, tá bom? Eu espero que esse livro aqui ele se espalhe pelo Brasil, que você leia, que você divulgue o bom conhecimento e, com esse bom conhecimento, acabar com esse obscurantismo todo aí, tá bom?
Isso mesmo, gente. E ó, se você não for sorteado nem hoje nem amanhã, www.scb.org.br e compra seu livro. Já falei, tá mais barato que Mac. E segue a Sociedade Criacionista no Instagram, @Sociedade Criacionista. Simples, rápido, Pronto. fácil. Ali tem todos os eventos da SCB, os núcleos da SCB, os eventos dos núcleos nas cidades, no Brasil inteiro. Então, segue a gente por lá para ficar por dentro de tudo. Gente, se você gostou também dessa live, né, ela vai ficar gravada aqui no meu canal. Então, depois você divulgue, por favor, espalhe por aí, ajude a divulgar esse livro, que é muito bom, né? E ajude a divulgar também os conteúdos da SCB, scb.org.br, né, o Creation Talk, ali. Você também tem um Instagram de Galápagos, né, Maura? Fala aí pra gente. Sim, é o Instagram do museu que eu trabalho, é o Origins, a palavra origens em inglês, Origins Galápagos. E lá também a gente tem bastante coisa, vários eventos, informações de Galápagos, de criacionismo, é bem legal. E Museu obrigada, Michelson. Criacionista, né, que fica aí na Avenida Charles Sim, Darwin, olha aí. sim, que é bem irônico, né? Mas, enfim. Michelson, obrigado pela oportunidade da gente estar aqui falando do livro, da SCB, e quem sabe a gente não se encontra numa outra oportunidade também. Será um grande prazer, Mauro. Eu que agradeço a sua Valeu. presença aqui no meu canal, também é um privilégio, né, ter você Obrigada. aqui. E que Deus continue abençoando o seu trabalho importantíssimo aí em Galápagos, à Amém. frente do Museu Criacionista e nos outros projetos que você tem desenvolvido aí, tá bom? Obrigada, gente. Até. Um abraço a todos e até amanhã. Não perca às 20 horas a live.